Olá, esta é a quinta aula para os alunos do terceiro ano e estamos no terceiro bimestre, né? O tema continuará sendo o mesmo, né? O tema de funções dos vários tipos, né? E hoje nós vamos fazer 2 exercícios do caderno São Paulo Faz Escola. Alguns eu preferi não colocar, porque pelo meu filho aí, do que eu vi das provas anteriores, eu creio que não cairá do tipo que está apresentando no caderno São Paulo Faz Escola. Então eu selecionei 2 atividades do tema gráfico para a gente poder fazer, tá? Gráfico da função trigonométrica. No ano passado não caiu nada sobre isso, eu creio que se cair vai cair alguma coisa bem simples, né? E da função exponencial, comparando os tipos, né, de função e o deslocamento que ela pode fazer de acordo com que vai variando o expoente, né? E depois que a gente fazer isso, eu elaborei aqui 2 exercícios do Enem que envolvem o tema função exponencial dentro das propriedades do logaritmo, né? Que a gente estudou algumas aulas anteriores, eu fiz até um exercício aí vocês deem uma olhada nas atividades anteriores para lembrar, tá? Bom, então vamos lá. Então aqui na atividade 9, ele pede para fazer o gráfico da função 3 seno de x. Ele diz que é análogo à função y igual a seno de x. Então, construindo o gráfico do seno de x, que já foi feito anterior, ou está na apostila, alguma coisa assim, a gente percebe que a amplitude vai aumentar de 1 para 3, que é o que ele está falando aqui, né? E nós fizemos algumas vezes lá, ou seja, a função seno vai variando e a cosseno também de 1 positivo para 1 negativo, como ali é 3 vezes mais, 3 vezes 1 vai dar 3, né? Então a amplitude vai ser de 3 e 3, aí ele vai falar que vai ampliar de mais 3 e menos 3, ou seja, o ponto máximo vai até 3 positivo, o ponto mínimo até o 3 negativo, né? O eixo de x já está na escala de π radiano. O interessante é você consultar esses valores, caso não lembre, né? Consultar esses valores dentro da escala de π radiano para não se enrolar. Eu coloquei aqui só para a gente lembrar o gráfico da função 2 seno de x, tá vendo? Fiz no GeoGebra, se quiser usar o GeoGebra para auxílio, pode usar, mas eu creio que não vai ter muita dificuldade nisso não. Então a gente percebe que é uma função periódica e trigonométrica, porque ela vai alterando, né, sempre no mesmo período de repetição. E como tem aquele 2 lá, a gente percebe que a função ela tem um nível de equilíbrio que está exatamente em cima do eixo de x, e aí a onda, né, que é chamado esse comportamento, né? Então a onda ela vai ao máximo, que é chamado de crista, né? Crista da onda, o máximo ela vai até 2, e o vale, que é o ponto mínimo, menos 2, né? Então aquele número que está multiplicando o valor da função, ele que vai dar o que a gente chama de amplitude, que é essa oscilação a partir do nível de equilíbrio para mais ou para menos, né? Então ele vai dar o valor máximo possível e o valor mínimo, né? Com esse daí eu creio que vocês vão ter muita dificuldade de fazer, né? A função seno sempre vai passar pelo zero ali, porque o seno de 0 grau é igual a 0, né? Então independente do valor que estiver multiplicando, não vai alterar, né? Vai passar pelo zero. Aí o que vai mudar nessa de 3, né? Que vai oscilar para 3 positivo e 3 negativo, né? Faz mais ou menos o rascunho aí, tá? Bom, aí saltei algumas atividades que eu creio que do jeito que está no caderno não vai cair na AP, tá? Nem na ITEC, nem nada. Na ITEC nem costuma cair, mas no Enem, né? Costuma cair algumas coisas, mas a gente vai ver alguns itens aqui. Bom, então na atividade 11 ele pede para fazer os gráficos das funções que estão aí, todas elas são função exponencial. Então a gente já viu mais ou menos o comportamento, relembramos, né? Algumas páginas para frente ele vai retomar isso aí de novo, a gente coloca as anotações para não esquecer, porque eu creio que vai cair função exponencial na AP. Então aqui ele pede para a gente fazer somente os gráficos, tem o espaço embaixo para vocês
fazerem, né, o papel quadriculado, né, para fazer, e aí pede para fazer os gráficos. O 3 elevado a x eu já coloquei em algumas aulas anteriores, mas aí você pode jogar um ou dois pontos aí e fazer mais ou menos qual é o formato da curva, né? E aí ele pede para você comparar com o gráfico B e o gráfico C, que começa o gráfico A, ele é parecido com o gráfico B e C, né? Só muda que um é menos x, outro mais x. E aí, usando aquela ideia que a própria apostila deu, que no lugar desse valor fictício aí a gente colocar m, né, para ver qual vai ser o deslocamento. Se for um número positivo, aquele valor do x, então pegando só a parte do expoente, substituindo por m, igual fez na atividade anterior, né? Se aquele valor for positivo, o deslocamento será para a direita em relação ao eixo de x. Se aquele valor for negativo, o deslocamento vai ser para a esquerda. Ou seja, vai ser o mesmo gráfico, só que ele vai deslocar um pouco ou para a esquerda ou para a direita, depende do gráfico. Como que você sabe isso? Substituindo lá no lugar do m, pegando o expoente e resolvendo o valor do x, né? Se der positivo para a direita, se der negativo para a esquerda. Na D e a E é mais ou menos a mesma coisa, só que o expoente está negativo. E algumas questões da P caiu desse jeito, né? Para a gente colocar com expoente negativo e relacionar se essa função é crescente ou decrescente. Então eu coloquei de novo aqui aquela propriedade, né, do expoente negativo com a sua representação fracionária, né, só para dar uma lembrada, né, que essa 3 elevado a menos x é uma função exponencial decrescente, né, que o valor do a está entre 0 e 1. E aí eu coloquei aqui só para dar uma lembrada, né, da propriedade da potência, ou seja, 1 sobre 3 elevado a x é a mesma coisa que o 3 elevado a menos 1, aplicando aquela propriedade elevado a menos x, que é aquela propriedade do expoente negativo que foi estudado em algumas aulas anteriores, né? Então a A ela será uma função crescente e a D será uma função decrescente, que pode ser escrita dessa forma com expoente negativo, tá? Fez o gráfico, tem o gráfico aí, tem os valores, se quiser jogar alguns pontos, vocês que vem aí. E aí fiz a mesma ideia, né? Eu coloquei no lugar comparando a D com a E, né? No lugar desse valor fictício para saber do deslocamento, colocamos o m, calculo o valor do x e vê se der negativo para a esquerda, se der positivo para a direita. Então constrói o A, vê o B e o C, que vai ser a mesma coisa, um vai deslocar para a esquerda, outro para a direita, e depois faz o D e calcula o deslocamento dele aí, tá bom? Aí a gente encerra essa parte de gráfico aí da apostila. Eu falei que eu não vou fazer todos, né? E aí a gente agora vai fazer algumas questões do Enem, né? Porque na ETEC não costuma cair funções exponenciais e nem logarítmicas, tá? Bom, então eu peguei aqui uma questão do Enem 2019 para a gente poder fazer. Eu vou dar uma lembrada na fórmula dos juros chamados de juros compostos que ele pede aqui, e aí a gente faz usando as ideias das propriedades do log para poder calcular o que ele pede aqui. Em 2019, uma pessoa faz um depósito inicial de R$200 em um fundo de investimento que possui um rendimento constante a juros compostos de 5% ao mês. Esse fundo possui 5 planos de carência. Ele está explicando o que é carência, né? O tempo mínimo necessário de rendimento do fundo sem a movimentação do cliente. Aí está lá os 5 planos. Plano A 10 meses, B 15 meses, C 20 meses, D 28 meses e E 40 meses, tá? O objetivo dessa pessoa é deixar essa aplicação rendendo até o valor inicial aplicado duplique, ou seja, ele aplicou 200, ele quer que duplique, ou seja, vá até R$400, tá? Somando aos juros do fundo. Considere as aproximações de log de 2 igual a 0,30 e log de 1,05 igual a 0,02 ou 2 centésimos, né? Para que a pessoa atinja seu objetivo apenas no período de carência,
mas com a menor carência possível. Deverá optar pelo plano, aí tá lá as alternativas, né? Que tem a ver com aqueles planos lá, a gente vai calcular o tempo que vai demorar para que esse valor aí duplique, e aí comparar com as carências que tem lá, que vai de A até E, né? Bom, dica, né, é óbvio que vai ter que usar o logaritmo, porque ele deu os valores aproximados dos logs que tem aí, né? Então a gente já sabe que tem que usar as propriedades do logaritmo para poder fazer, ou o cálculo de logaritmo, tá? Bom, é muito comum esse exercício aqui, é padrão de vestibular, cai muito dessa maneira, comparando a matemática financeira com a função exponencial, e dentro da função exponencial usar os logs aí, né? Então vamos lá. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma lembrada, porque o próximo exercício também, ele tem a ideia dos juros compostos também. Eu vou dar uma lembrada, é tema do primeiro ano, na fórmula dos juros chamado compostos ou juros sobre juros, né? Então aqui eu peguei primeiro, vou só relembrar, a escrita decimal e a escrita percentual é a mesma coisa, né? 1,05 é a mesma coisa que 105 dividido por 100, ou seja, aqueles juros de 5% que ele falou, seria os 100% mais 5%, que dá um total de 105%. A escrita decimal, que é muito usada nesses exercícios, né, de juros compostos, geralmente a gente vai usar, tanto nesse quanto no outro, a gente vai usar a escrita decimal, que é um padrão matemático para a fórmula, né? Então 1,05 é a mesma coisa que 105 dividido por 100, ou seja, 105%. Bom, aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, o M, já para a gente já se acostumando com a nomenclatura, o M seria montante, né? O montante seria o capital, no caso R$200, né? Mais os juros que vai ser aplicado, que é os juros de 105%. Eu fiz 105%, não, 5%. Eu fiz na calculadora, né? Se quiser fazer isso só para ver que bate mesmo, né? Então, se você fazer essa multiplicação, 200 vezes 105%, na escrita decimal, 1,05, aumento de coisa. Porque ali, se a gente fosse calcular a porcentagem da maneira tradicional, a gente faria o quê? Multiplica por 5 e divide por 100, não é? Geralmente a gente faz isso. Ali já está na escrita decimal, e aí se a gente fazer a multiplicação vai dar 210, que é 5% de 200, né? E aí esse foi o aumento, tá? Se eu fosse fazer o segundo mês, que eu acho que com 2 meses já dá para entender o conceito aí da fórmula, eu teria que fazer o 105% do primeiro mês e mais do segundo mês, que é 105% também, né? Que é o 100 mais os 5%, certo? Seu total 105%. Então, multiplicando, eu teria isso aqui, né? A aplicação de 105, que é o primeiro cálculo do primeiro mês, mais o 1,05 de novo, né? Para fazer o cálculo do segundo mês. Então, multiplicando de novo, eu vou ter isso aqui, né? Vai ser a aplicação de 5% ao mês nos juros compostos, né? Então, vai ser o montante de 220,50 centavos. Pode fazer na calculadora, que é só para a gente entender a forma. A gente percebe o quê? Que se fosse fazer pelo terceiro mês, pelo quarto mês, o que ia mudar seria o 200, né, que é o restante, o valor inicial, que nessa primeira fórmula, que é usada também nos livros didáticos, é chamado de capital, né? Então, o que mudaria seria o quantas vezes eu vou multiplicar essa taxa de 5% dentro da escrita decimal. Por exemplo, se fosse 3 meses, eu ia fazer 105, 1,5, 1,05, 1,05 e 1,05 de novo, ou seja, 3 vezes, né? Porque são 3 vezes. Se fosse 10 meses, eu ia fazer 1,05 vezes 1,05, um monte de vezes, né? No caso, 10 vezes. Aí o que a gente percebe? A gente percebe que a gente está multiplicando um mesmo valor várias vezes. Isso é o quê?
Que operação que eu faço, que eu multiplico o valor várias e várias vezes? É a chamada potência, né? Então, para o segundo mês, uma outra maneira de se fazer isso daí, a gente até fez em alguma questão do Enem, teve alguns que optaram por fazer na calculadora, teria que ser feito dessa maneira, 1,05, que multiplica 1,05 é a mesma coisa que fazer ele ao quadrado, né? No caso que eu estou fazendo para o segundo mês. Então, eu posso escrever assim também, tá vendo? Ó, 200, que é o instante inicial, capital inicial, vezes 1,05, que é a taxa de 5%, né? Elevado a 2, porque eu tenho o segundo mês. Se eu fazer, vai dar a mesma coisa. Ou seja, o que a gente percebe nesse momento aí, né? Que o que vai mudar vai ser a potência, né? E aquela potência será o mesmo valor para o tempo que eu estou calculando esses juros. Por exemplo, se fosse 20 meses, eu colocaria 1,05 elevado a 20. Né? Essa é a ideia que a gente percebe. Daí, a gente tira esta fórmula aqui, que é a fórmula que é conhecida como juros, a fórmula dos juros compostos, onde o M é o montante é o capital mais os juros, o capital que seria o instante inicial, só para a gente comparar, o valor inicial, só para a gente comparar, no caso, é o 200, aquele 1, como é um acréscimo, então aquele 1 numa escrita decimal ele sempre vai aparecer, né? Porque o 1 vai representar o que a gente conhece como 100%. 100 dividido por 100 dá 1, né? E aí o que vai mudar? Vai mudar aquela taxa de juros que é uma escrita decimal, né? Então geralmente ele vai passar desse 1%, igual aí ficou 1 mais 0,05, que é 1,05, não é? Que é o aumento de 5%, 5%, ou seja, se eu for escrever na parte decimal, 5 dividido por 100 daria 0,05, tá? Então, I elevado ao T, que é o tempo, né? Esse é o que geralmente a gente encontra no ensino médio. No outro exercício ele vai colocar mais ou menos a nomenclatura que a ETEC ou alguns cursos específicos para matemática financeira vai colocar, né? Mas é a mesma fórmula, só que lá vai usar outros valores, né? Valor futuro, valor presente, né? Vai ser a mesma coisa, tá? Bom, então eu montei aqui, ó, e dentro da estrutura do exercício e aplicando aquela fórmula, e aí vocês vão tentar resolver. Então o 400 é o dobro de 200, né? Que é o que ele falou que era para ver qual plano de carência que daria o dobro. O 200 é o capital. 1 vai sempre aparecer, porque na escrita decimal tem que apresentar o valor maior do que 100%, né? E sempre vai aparecer 1 mais a taxa. Aquele 0,05 seria a escrita decimal de 5%, que ele falou que é o exercício lá, né? Então 5 dividido por 100 dá 5 centésimos, que é isso daí, né? E aí está elevado a T, por que elevado a T? Porque lá ele pede para descobrir qual é o mês de carência, né? Então esse T está representando o tempo. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão tentar calcular qual é o valor do T, lembrando, aplicando as propriedades do log, tá lá no exercício, né, pedindo. E aí tem uma atividade anterior que eu fiz aí, né, não sei se com certeza marcaram na apostila de vocês, dá uma olhadinha e tenta resolver, tá? Tem que encontrar o valor do T. O segundo exercício que eu vou deixar para vocês, que é um dos exercícios mais difíceis que eu vi assim da prova do Enem, né? E aí vai aplicar a mesma ideia dentro da nomenclatura que é muito utilizada pela ETEC também, né? Mas vamos lá. Enem 2018, um contrato de empréstimo prevê que quando a parcela for paga antecipadamente, conceder-se-á uma redução de juros de acordo com o período de antecipação. Neste caso, paga-se o valor presente, que é o valor naquele momento, de uma quantia que deveria ser paga a uma data futura, né? Então, quando faz antecipação, o que ele está falando aí, resumidamente, é que vai diminuir os juros, né? Então, se o cara, por exemplo, fosse pagar 25% de juros, né? Como ele está pagando antecipadamente, esse valor ele vai ser diminuído. É isso que ele está falando. Nesse caso, paga-se o valor presente. Tá aqui, ó, um valor presente está simbolizado pela letra P, que ele explicou, que é do mês, por exemplo, fosse o mês de agora, seria o mês de setembro, né? Submetido aos juros compostos com uma taxa I, né? Que antigamente falava índice da taxa de juros, né? Então por isso que manteve a letra I como taxa de juros. Por
um período N, né? Aí o N, no caso, vai representar um número de parcelas, e o produção produz um valor futuro que ele chamou de V, e aí está aqui a fórmula. Se você comparar com aquela fórmula lá, o que muda são só as letras, né? O V, o valor presente, no caso a gente chamou de montante, né? O P, o valor presente, que é o instante, né? E pode ser inicial ou pode ser num período de tempo para frente, né? E o 1, que é a situação da porcentagem, que vai ser 1, alguma coisa para ter um acréscimo, né? O I é a taxa de juros, e o N seria o tempo, que no caso aí, só para tentar entender por que se usa isso, o N seria o número de parcelas, né? Por isso o N. Aí tá aqui, ó, em um contrato de empréstimo com 60 parcelas fixas, ou seja, 5 anos, né? Com 820 reais mensais, né? E uma taxa de juros de 1,32% ao mês. Junto com a 30ª, ou seja, a parcela 30, né? 30ª parcela será paga antecipadamente uma outra. Desse desconto, desde que o desconto seja superior a 25% do valor da parcela. Complicadinha, né? Utilize 0,2877 como aproximação de ln de 4/3 e 1,0131 como aproximação de ln de 1,0132, tá? Então, um parênteses aqui rapidamente, né? Esse ln é a abreviação de logaritmo decimal, que é o logaritmo onde tem a base e, que é conhecida como o número de Euler, né? Como aqui foi colocado só para, eu creio, confundir, né, a vida aí das pessoas e tal, mas a mesma propriedade que a gente aplica pelo logaritmo decimal, para esse logaritmo aqui, que é a base e, também ela é aplicada. Então não vai mudar muita coisa, em vez de usar log, nós vamos usar ln, mas é o logaritmo que é chamado de logaritmo natural. Depois eu vou colocar alguns detalhes a mais sobre esse logaritmo, mas eu creio que na prova da AP não vai cair muita coisa. E aqui na questão do Enem, você aplicando a mesma propriedade que foi feita do log lá, né, que a gente deu uma relembrada, do que o pessoal chama do peteleco aí, né? Então, assim, não vai mudar muita coisa, a gente vai aplicar a mesma coisa, tá? Eu vou agora, deixa eu ver aqui tem as alternativas, né? A primeira parcela que será antecipada com a parcela, com a 30ª parcela, será aí, tá lá, né, algumas parcelas aí, né, que no total são 60, pelo que ele falou, tá? Então vamos lá, ó. Essa questão é um pouquinho difícil, hein? Então, ó, a fórmula que ele deu foi essa, né? Que é a fórmula dos juros compostos, só com outras nomenclatura. E o que ele diz lá? Ele diz que será paga a 30ª parcela junto com uma outra que terá um desconto superior de 25%. Então, eu montei aqui mais ou menos o esquema só para entender o que ele quer dizer. Então, o valor presente seria 100%, ou seja, no tal do R$820, né? Como será um desconto de 25%, que é o que ele falou, ou mais, né, que ele falou superior, né? Mas eu vou tentar dar a ideia do 25%. Então significa que ele pagará 75% do valor que é as parcelas mensais, no caso 820, né? Só que ele não quer saber isso, ele quer saber qual é a parcela, qual é o número da parcela que vai ser equivalente a essa redução. Então o que nós vamos fazer? Como a gente percebeu nos dados lá que está com uma forma de fração, a gente vai transformar esse 75% em uma forma fracionária, né? Então o que quer dizer 75%? Então eu coloquei aqui, ó, 75% é 75 dividido por 100, certo? Que é a forma decimal, né?
Se a gente for escrever isso numa forma fracionária, significa que equivale a 3/4 do total, tá? Só pensando a ideia aí, se eu dividir, né, ambos os números por 25, eu vou encontrar essa fração simplificada. Coloquei o desenho só para ficar mais fácil, né? Então, 1/4 de 100 é 25. Então, se eu somar 25 mais 25 dá metade, né, que é meio, e 25 de novo dá 3/4, tá? Então, 75% equivale a 3/4 do total. Esse 3/4 é o que nós vamos usar para o valor futuro, né? Que ele quer saber qual é o valor da parcela lá, né? Que equivale a esse mesmo valor, ou seja, 3/4 do total. Outra coisa importante que nós vamos ter que fazer é usar aquela taxa de juros que ele falou que é 1,32%. Como nós estamos utilizando a fórmula, né, nós precisamos escrever em uma forma decimal. Então, o que eu vou fazer? 1,32% é a mesma coisa que 1,32 dividido por 100. Quando eu divido por 100, né, eu conto duas casas para a esquerda, né? Então, como não tem muitos números aqui para a gente poder fazer, eu vou completar com 0. Ou seja, 1,32% é a mesma coisa que 0,0132. Você vai ver que essa informação está lá, né? Não está completa, mas está lá no problema que a gente vai ter que usar, porque a taxa a gente usa a forma decimal. O que seria a forma decimal? Eu pego o valor percentual, divido por 100, transformo num valor decimal, tá? Bom, aí o que eu vou fazer? Vou deixar montado e aí vocês vão tentar fazer. Esse exercício é um pouquinho difícil, né? Acho que a parte mais complexa aí a gente já conseguiu deduzir um pouco. Aí agora são cálculos matemáticos. Então, no lugar do V, será V mesmo. O valor presente será 3/4 do valor futuro, né? Porque ele quer que a gente calcule um desconto de 25%. E a taxa a gente vai colocar 0,0132, né? Ou 132 milésimos, porque são 4 casas decimais, né? Então eu montei aqui na fórmula já indicando dessa maneira e a gente vai ter que calcular o valor do N. Esse exercício é um pouquinho complicado porque tem que trabalhar as ideias de frações também, tá? Então vou deixar aqui para vocês poderem se divertir aí nesse exercício. Vai ser um pouquinho complicado, mas tem que encontrar o valor do N lá, né? Então o primeiro passo é passar esse 3/4 de V dividindo aí para poder fazer o cálculo usando as propriedades do logaritmo, que vale também para o chamado logaritmo natural que está aí no exercício, tá? Então é isso, qualquer dúvida, coloca lá, aí a gente dá uma olhadinha, dá uma ajuda aí para vocês, tá bom? Até!